Depois de quase um mês e meio sem gravar vídeo, afinal eu tava de férias e fiz frente de vídeo, tá na hora de voltar, e agora eu vou falar sobre as minhas obsessões das férias. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff e hoje eu vou falar sobre as minhas obsessões de férias, que foram basicamente programas de TV, mas vamos chegar lá. Como eu fiquei minhas férias basicamente em casa, né? Não viajei, foi bom ficar em casa, vou ser bem sincero, porque todas as vezes que eu pensei em viajar, todas as mini programações que eu fiz, deu que o lugar que eu ia ter chuva, e foi chuva forte, então, bom, fiquei em casa, economizei e ainda me diverti de uma maneira mais tranquila. Eu resolvi fazer uma lista das coisas que eu vi na TV e que me se tornaram obsessões, tanto quanto demais. Começando pelo AGTV, que é um canal que lá nos Estados Unidos e Canadá passa o Irmãos à Obra. Aqui no Brasil ele lançou há pouco tempo, mas são dois programas que eu nunca tinha visto e eles passam na sequência no domingo de noite e tipo assim, eu não consigo mais viver sem eles. Que o primeiro é Piscinas Espetaculares. Eles fazem piscinas imensas, tem piscinas que eles demoram mais de ano para fazer a piscina. É tipo um investimento de milhões. E eu fico pensando assim, gente, pra quê? Mas aí tu fica pensando pra quê? Depois tu termina o episódio assim, queria estar nessa piscina. Porque assim, é bizarramente genial certas coisas bem desnecessárias também. Porque eu fico pensando assim, gente, a pessoa vai aproveitar mesmo? Tipo um bar pirata dentro de uma caverna, no meio da piscina? Pois é, coisas assim acontecem nesse programa e ele é muito bom, é muito assim, ostentação, né? Vamos dizer a verdade, é uma ostentação desnecessária, certamente nunca teria isso na minha vida, mas é bom ver o que as pessoas que têm dinheiro sobrando fazem. Ainda no AGTV, o programa que passa na sequência é o Restaurando Fachadas. Me chamou a atenção porque eles escolhem uma casa de uma vizinhança, restauram ali a fachada porque a casa está meio destruída, ou tá feia, ou precisa de uma pintura, precisa de uma modificação, ou precisa ser mais eficiente, e eles pegam não só aquela casa, como pegam algumas coisas da vizinhança, ajudam a arrumar ali, pintam, trocam uma luz, um vaso, arrumam ali a parte do jardim. Achei muito interessante, achei tipo um programa meio colaborativo e que no fim toda a vizinhança se envolve, apesar de nem sempre estar preparada para isso, mas é um bom programa para assistir. Indo para Netflix, a coisa que eu fiquei meio obsessivo, que ainda não terminei na verdade, é Grace and Frankie. Eu tinha assistido Grace and Frankie até a 4ª temporada. Na verdade, na minha cabeça eu tinha assistido a 5ª, mas aí eu fui descobrir que eu não assisti quando a 6ª temporada estreou. Então eu assisti a 5ª temporada, eu acho que uns 3, 4 dias, e depois a 6ª eu comecei, estou indo devagar, ainda não terminei, mas pretendo terminar o mais breve possível. Porque sério, Grace and Frankie é uma série tão sensacional. Eu fico feliz porque provavelmente ela vai acabar de um jeito legal, mas triste porque não teremos mais Grace and Frankie ali com novas histórias. Indo para outro streaming, vamos para Amazon Prime Video. Eu assisti novamente Fleabag. Na verdade, vamos ao novamente. Eu assisti Fleabag lá em 2016, quando lançou a série baixada. Tá, assisti baixada mesmo, achei sensacional. Mas aí quando lançou a 2ª temporada, eu meio que me perdi nas coisas e não assisti. Aí quando teve as premiações ali, em janeiro, eu disse, bem, agora esse é o momento de parar pra assistir a 2ª temporada, só que daí eu resolvi reassistir a primeira. Foi muito legal ver as duas na sequência, e eu acho uma história sensacional. Como dizem no Twitter, que ela é muito parecida com os normais, principalmente pela questão de quebrar a 4ª parede, mas eu ainda acho que ela tem algumas coisas de outras séries brasileiras. Podemos citar aqui que é Adorável Psicose e Vendemos Cadeiras. Vendemos Cadeiras é uma série do Multishow há muito tempo atrás, ela não durou muito tempo, mas Adorável Psicose é uma série maravilhosa. Caso você queira assistir, eu acho que tem nas plataformas digitais Multishow, então vai lá, assiste e se divirta. Assim como o Fleabag também, que é ótima. Primeira e 2ª temporada juntas, assim, são sensacionais. Ah, e tem uma coisa que eu achei interessante, o pessoal comentando no Twitter sobre a dublagem de Fleabag. Postaram um videozinho, eu nunca tinha parado pra ver a dublagem, e aquele videozinho me chamou a atenção e até me deixou com vontade de assistir de novo, só que dublado. Apesar de gostar muito desse legendado, porque o sotaque dos atores são ótimos. Mas é isso, fica a dica aí. Indo para o Globoplay, mas também podemos dizer que é Globoplay e GNT, porque eu comecei vendo GNT e terminei no Globoplay. 2ª temporada de The Good Doctor. É uma série que eu comecei a assistir ano passado com minha mãe, a primeira temporada. E a gente engatou numa maratona assim, que o GNT passou, acho que todo sábado, 6 episódios. Então em 3 semanas tínhamos a temporada completa.
e acabou que a gente esperou a segunda temporada no GNT, começamos a assistir ali, só que a gente queria ver o fim e assistimos pelo Globoplay. Eu gosto muito da série, é tipo assim, eu demoro às vezes pra me pegar com série médica, mas acho que The Good Doctor é uma série muito boa. Pra quem não tem muito costume, dá pra se apegar muito fácil aos personagens. Até porque eles não são tantos. Tem algumas séries médicas que, sei lá, a cada cena aparecem 3, 4 diferentes. Tu fica, como é que é o nome dessa gente mesmo? Que me esqueci. Então, The Good Doctor tem isso. São poucos personagens, não muda muito de temporada pra temporada. Então vale a pena assistir. Falando em Globoplay, terminei de assistir Bom Sucesso, novela Bom Sucesso, no Globoplay, porque eu não consegui ver na televisão normal, pela Globo. É uma novela que, sinceramente, eu acho que é uma das melhores que eu assisti nos últimos tempos. A última novela que eu assisti completa pelo Globoplay também, porque não consegui ver, eu fui ver que era boa no último capítulo, Espelho da Vida. Eu gosto muito dessas narrativas mais leves, mais familiares em relação à novela, e Bom Sucesso traz isso muito bem, ainda com um pouco de mistério, um pouco de suspense, um pouco de drama, e fiquei muito feliz com o fim da novela. É, tipo assim, aquela cena final do Antônio Fagundes com a Grazi é simplesmente perfeita, com todo o enredo que foi criado para os personagens e para suas histórias. Se você puder parar para assistir, eu sei que é novela, é longo, mas vale a pena, assista. Voltando pro GNT, que eu tinha falado ali um pouquinho dele, pro Good Doctor, um programa que estreou e eu achei assim a proposta sensacional, e a forma como ele é feito também é muito boa, é o Viagem a Qualquer Custo. Ele é um programa de viagens, né? O título já dá essa ideia, mas ele é apresentado pela Luana Xavier e pela Fernanda Paes Leme, e o programa é dividido em duas fases, teoricamente. As duas viajam para o mesmo lugar, só que uma delas, em sorteio, fica com o orçamento top, que é o mais alto, e o orçamento pop, que é o mais baixo. Então eles precisam ir para esses mesmos lugares ou fazer atividades diferentes dentro dos seus orçamentos. Eu achei um tanto quanto sensacional o programa, porque muitas vezes a gente desiste de viajar ou não se programa direito porque assim, é muito caro. Mas a gente não enxerga às vezes as inúmeras possibilidades. Uma locação de baixo, um pouco mais baixo custo, ou uma locação de mais alto custo, mas que dê benefícios. Que ali aparecia muitas vezes locação de alto custo, mas o alto custo te garantia alimentação, te garantia os passeios gratuitos, transporte pela cidade. Então, em certos pontos acaba valendo mais a pena o custo mais alto, mas também se tu vai pensar, eu posso economizar? Vamos pelo pop? Então é muito bom a forma como é criada, a forma como as apresentadoras também levam o programa é muito divertida. Tu se sente como um participante da viagem. Pra ser bem sincero, muitas vezes esses programas de viagem eles acabam sendo um pouco mais detalhistas em questão de como fazer tais coisas ou como chegar em tais lugares. Ali não, eles mostram mais como que você pode aproveitar os espaços que você está de uma forma econômica ou não. Agora indo para uma série da CBS, ou seja, se é da CBS, não lançou no Brasil ainda, que é Carol Second Act.